Olá, meus lindinhos, minhas lindinhas, estamos reunidos aqui pelo coração com o propósito de refletir sobre o Evangelho de Jesus. Todas as quintas-feiras às 20 horas, alguém do CETRELV vai acolher você pelo YouTube com um fraterno abraço. Eu sou a Margarete, trabalhadora deste pontinho de luz no universo, governado por Jesus. Por favor, se desejar, seu remédio ou a água pode, no decorrer deste assunto, serem fluidificados pelos amigos espirituais, onde raios de amor em formas de bênçãos cairão sobre eles, tudo pela sua melhora física e espiritual. E se puder, faça hoje o Evangelho no seu lar. Devo avisar que no CETRELV, que é o nosso hospital espiritual, tudo se inicia com a retirada de senha de atendimento fraterno. São gratuitas, porém limitadas. Aos sábados, a partir das 13 horas e mais tarde, no mesmo espaço, há palestras e passes. A casa realiza cursos em diferentes dias e horários. São semanais, quinzenais, online e presenciais. O desenvolvimento mediúnico, inclusive, é no primeiro e terceiro domingo do mês, é em parceria com Miami. E temos o NEP, de Saulo a Paulo, que logo agora em setembro teremos o primeiro encontro Sul e Sudeste. E temos um curso também do livro O Consolador. Somos parceiros também de instituições sociais, como a Árvore da Esperança e da GAAN, Grupo Assistencial Alvorada Nova. Temos lá no espaço um doce cantinho, onde toda a renda é para o Grupo Alta de Souza, a nossa mentora dos enxovais de bebês. E se você tiver algum interesse, compareça nas aulas de crochê. Agradecemos aos frequentadores que lá nos deixam tampinhas plásticas, lacres de alumínio, cupons fiscais sem o CPF, cestas básicas e peças para enxovais de bebês. E ainda aqueles que pelo Pix, que é o nosso CNPJ, nos ajudam. Gratíssima por esse gesto de amor. Devo avisar vocês também que teremos um bingo em breve, no dia 23 de agosto. Nos contatem para maiores informações. E assim, iniciaremos mais um estudo sobre o mito do Evangelho. Porém, antes, devo avisá-los que vocês devem ficar o mais confortável possível. Conforme o livro Saúde, esse aqui, ó, do João Nunes Maia, né? Pelo espírito Miramês. É isso mesmo, ó, tá escrito aqui, tá? Vamos soltar o nosso corpo, dando ordens mentais a todos os seus membros. Cabeça, ombro, braço, perna. Vamos criar uma aura de tranquilidade. Respire harmonia e amor. Se sentirem à vontade, fechem os olhos e pense em Jesus. Observe a sua respiração. Perceba o ar que entra, perceba o ar que sai. Inspire profundamente, expire. Muita gratidão pela oportunidade, Jesus. E assim, mais relaxados, conectados, abrem seus olhos e faremos um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações. Jesus, livre-nos de novos males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Assim, vamos rogar os eflúvios de luz e acolhimento de todas as nossas necessidades.
Obrigada a Deus pela permissão, que meu mentor me ajude, que meu anjo guardião me guarde, que a paz de cada um de nós, de todos nós, possa ser alcançada. Que Dr. Bezerra de Menezes, patrono espiritual do CETRELV, amigo dos humildes e dos enfermos, junto com o nosso querido e saudoso Dr. Melo, nosso irmão Melo, atuem sobre nossas mentes e nossas células, sistemas e organismo, nos fortalecendo. Sintonizado nessa vibração amorosa, vamos à leitura de hoje. A reflexão de hoje, né, é do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. No meu caso aqui é do José Herculano Pires. O assunto hoje é o capítulo 6, O Cristo Consolador, o item 6, Espírito da Verdade, Paris, 1861. Bom, para começar inicialmente, o que significa o Cristo Consolador? São duas colocações. A primeira é o Cristo e a segunda é o Consolador, certo? O Cristo, aquele que consola, aquele que conforta, é o condutor que estimula a progressão, que nos deseja a consciência mais esclarecida. A segunda, Consolador, é para sentir e aplicar como Cristo. Eis a finalidade do Consolador, né, no mundo e em nossas vidas. No instante em que estamos vivendo, vamos recuperar a mensagem do Mestre, explicar o seu verdadeiro sentido e ampliar os nossos horizontes. Se estiver em interesse, dê uma lida no livro Caminho da Luz, A Caminho da Luz. Este aqui, que cita toda a trajetória da criação e a evolução da Terra. Observamos, pessoal, que em todos os grandes períodos da evolução religiosa, antes do Cristo, nós já estudávamos as demonstrações incompletas da espiritualidade. Onde aprendiam a ciência, aprendimos, né? No Egito. A espiritualidade na Índia, a revelação em Jerusalém, o direito em Roma e a filosofia na Grécia. Assim era a humanidade, né? E se vocês lerem também o livro, se possível, esse aqui, O Mundo Maior, no capítulo 2, A Preleção de Eusébio. Eu estou estudando esse livro lá no Núcleo Espírita Meditação e Caridade com Marco Maiuri e a Wanda, né? E lá no capítulo 2 desse livro fala que cantávamos hinos de louvor com Krishna ao Vale do Ganges. Soletrávamos amor de Siddhartha Gautama. Quem é Siddhartha Gautama? O Buda, né? Até acompanhar a arca simbólica dos hebreus, líamos os mandamentos contidos nos rolos sagrados, chorávamos de comoção em Atenas. Com quem, né? Com Sócrates, com Platão, com Aristóteles, né? Pessoas que vieram com essas missões. Mas assassinávamos em Esparta. Imagina, éramos militares austeros e admirávamos Pitágoras, né? Seguíamos Alexandre o Conquistador em Roma, escrevemos formosas sentenças com Marco Aurélio e Diocleciano, fomos até Nero. Bom, vamos esquecer tudo isso, vamos deixar para lá e vamos falar do assunto que nos interessa. Com Jesus, no entanto, surge no mundo o vitorioso coroamento da fé. Inicia o mestre o seu apostolado numa festa nupcial, assinalando a grande alegria em família. Após centenas de séculos, quem não se lembra dessas palavras? Abrindo aspas, vinde a mim todos que andai em sofrimento e vos achais, se sentem, né? Se as pessoas se acham sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Onde está tudo isso? Está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 30. E se você lembra disso, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. Vós o conhecereis. Fecha aspas. E onde está isso? Em João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Bom, nesta oportunidade, Jesus promete outro Consolador, que o mundo ainda não conhece. Então, primeiro, ele veio. E depois, em segundo momento, ele presidiu o advento da doutrina espírita. São dois momentos muito marcantes em nossas vidas. Logo a partir do advento do Consolador, passamos a sentir ele muito mais próximo de nós, porque ficou muito mais claras as coisas. Foi aberto a todas as pessoas conhecimentos que antes só ficavam retidos em alguns pequenos grupos. E aí nós passamos a entender o que naquele momento ele dizia. No livro O Consolador, bem nas páginas iniciais, no livro que a gente faz o curso aos sábados lá com o Eduardo, bem nas páginas iniciais dele, quando os trabalhadores do grupo espírita lá de Luiz Gonzaga, onde o Chico Xavier se dedicava, lá em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, no ano de 1939, eles se reuniam para estudar e perguntaram para o Emmanuel, né? Se apresentando o Espiritismo agora, né, o Consolador, na sua efeição de Consolador prometido pelo Cristo, quanto ao diferente aspecto científico e filosófico e religioso, qual seria o aspecto maior? E o autor espiritual, Emmanuel, responde. Espera um pouquinho. Abre aspas, tá? Que a ciência e a filosofia vinculam a terra, porém a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina sempre será um campo nobre de investigações humanas, visando o aperfeiçoamento da humanidade. Todavia, no aspecto religioso, repousa sua grandeza divina, restaurando o Evangelho de Jesus. Fecha aspas, certo? Estabelecendo, então, a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, o que quer dizer o Cristo Consolador? Que é o nome deste capítulo 6. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo, através do Espiritismo. Onde que está isso? Nesse mesmo livro, Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7. Assim realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador, o conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Você já pensou por que você está na Terra? Pois o Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores. E isso está onde? No item 4 desse mesmo capítulo. Bom, agora eu vou ler para vocês o texto do Evangelho, o item 6 desse capítulo, que é próprio para isso, tá? Foi instruído pelo Espírito da Verdade, ele próprio, Jesus, que fala conosco, tá? Então vamos lá. Espírito da Verdade, Paris, 1861, item 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras. Você vê que dor?
de Jardim das Oliveiras. É aquele jardim também conhecido como Getsemane, né? Se aproximava seu sofrimento e morte que ele enfrentaria. Lembra? Jesus lá. Então, ele suou sangue devido à sua tensão e conflito, né? Ele pede até: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se submeteu ao que ele tinha que fazer, né? Então a dor estava presente lá no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sulco. Trabalhadores, nós vamos traçar o nosso trabalho, vamos traçar a nossa prova e cumprir a nossa expiação. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera, para a gente não desistir. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas as vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro. Quem é o divino jardineiro, né? Jesus Cristo. As cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos, os vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Quando chegar a hora de nós prestarmos as nossas contas, né? Nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. A tua roupa, a tua beleza, a tua riqueza não fazem a diferença, como faz a diferença a humildade, a sabedoria, a bondade e a caridade. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, porque no seio daquele que vos criou fracos para vos se tornar perfeitos, deseja que moldeis vós mesmos a vossa doce argila para serdes os artífices da vossa imortalidade. Bom, para começar, quem são os pobres deserdados? Os pobres de ânimos, de esperança, de recurso. Ele vem aqui ensinar e consolar os pobres deserdados, que levem sua resignação. Por quê? Combinamos quando lá partimos, assumimos o que íamos cumprir. Nós fomos envolvidos pelo véu da ignorância, né? Do esquecimento, né? Ignorância no sentido pelo véu de esquecermos quantas maldades nós já fizemos, né? Mas estamos aqui a cumprir tudo que traçamos no projeto da vida. Precisamos renovar moralmente. E o que precisamos ajustar em nós? Por que continuamos a tropeçar? Não encarnamos só para espiar, concorda? Onde estamos plantando nossas sementes para o futuro? Espiar é só parte do processo, certo? Nas expiações nós nos libertamos. Até quando nós vamos continuar sendo refém de nós mesmos? Estamos aqui para aprender a fazer novas escolhas e viver como nunca vivemos antes. Continuaremos séculos e séculos repetindo nossos erros? Como ouvi outro dia numa palestra do Arthur Valadares, né? A grande consolação do Cristo é nos desafiarmos a ser aquilo que estamos destinados a ser. O Consolador é o nosso desafio, é o chamamento ao progresso. E também outro dia eu ouvi uma palestra do Haroldo Dutra, que ele também afirmou algo que inesquecível, né? Temos que desenvolver duas asas. Nós já ouvimos isso em outras oportunidades, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer, né? Duas asas.
a da sabedoria e também a da moral. Não temos que nos prender a nenhuma instituição. Não importa, o importante é praticar a caridade, né? Temos que nos renovar moralmente. Não há milagres, há esforço, há trabalho, há misericórdia, cooperação, fraternidade. Viveremos com os conceitos imortais e imperecíveis do Evangelho. O Consolador não quer a dor da revolta. Isso não adianta. Você maldizer, xingar, isso não resolve. Porque nós estamos na escola terrestre, sob a proteção misericordiosa do Pai do nosso irmão Jesus, de Deus. Vocês ouviram todo aquele resumão que eu falei anteriormente? Quanto momento, quantas coisas nós já passamos, quantos impérios, né? Foi a parte inicial de nossas vidas. Se vocês pegarem o livro dos Espíritos, esse aqui, ó, na questão 294, esse aqui é até a tradução do Salvador Gentili, mas o evangelho que eu tô fazendo e a tradução é do Herculano Pires, tá? Se vocês pegarem esse livro, na questão 294, desculpa, não é nem esse aqui, é esse aqui, ó, é o Consolador. Esse livro, o Consolador, afirma que os sacerdotes das mais diversas castas inventaram, deixa eu abrir na questão 294, inventaram os manuais teológicos, os princípios dogmáticos e as fórmulas políticas. Todavia, olha só o que fala. Nenhum esforço humano conseguiu tirar o brilho da claridade divina do o quê? Amai-vos uns aos outros, base imortal de todos os ensinos de Jesus. E se você pegar, inclusive, a 295, completa o Consolador. Se as seitas religiosas, nascidas do cristianismo, têm uma tarefa especializada, qual será a das correntes protestantes oriundas da reforma? Então já ocorreu muita reforma, entendeu? Então na 295 fala que o Consolador prometido pela voz do Espiritismo cristão ensina aos homens o Espírito Divino de todas as lições de Jesus. E se vocês ainda pegarem o livro Opinião Espírita, no capítulo 6, Facho Libertador, deixa eu ver aqui, por favor, deixa eu pegar o outro. É uma psicografia também do Chico. Há uma referência sobre o Consolador prometido por Jesus. Lá em Jô, aí fala assim, ó, Jô 14:15, tá? O Espiritismo alcança o homem por mensageiro divino, estendendo-lhe as chaves da própria libertação. O Espiritismo rompe os limites que lhe circundavam o planeta. Não se sabia tudo que se sabe hoje, em forma de horizontes. Não há mais só um horizonte, há um mundo, há um hemisfério, há muito mais planetas do que só a Terra, né? E descortina-lhe a visão de todo o universo. Informa sobre tantos mundos inumeráveis, rasgando toda a venda que tínhamos da ilusão. Não existe, pessoal, só o planeta Terra. Acreditava-se nisso, não acredite mais, tá certo? Funde as grades da incompreensão e fala-lhe de quem? Da justiça perfeita e da bondade do Criador, que concede oportunidades iguais a todas as criaturas, nos planos multiformes da criação, extirpando a cegueira que lhe obscurece, ensinando-lhe a reconhecer que deve a si mesmo o bem ou o mal que lhe atingem.
Oferece-lhe também o conhecimento da reencarnação. Ouviam-se vozes, falavam, mas ninguém sabia que se reencarnava. Quem sabia ficava quietinho, né? Mas é oferecido a nós o conhecimento da reencarnação do espírito em aperfeiçoamento gradativo na Terra e em outros mundos, nós mesmos, tá certo? Derrete-se as algemas da tristeza que lhe aprisiona um sentimento, na tenebrosa perspectiva de eterno adeus perante a morte. Não é um eterno adeus. Você vai nascer, renascer até se ajustar, solucionando em cada um de nós o problema da evolução e do ser, da dor e do destino. O Espírito é o facho libertador, desamarrando, né, todas as correntes de angústia, demolindo muralhas de separação, eliminando clausuras de pessimismo e abolindo os cativeiros da ignorância. Se tem encontra quanto nós, entre aqueles que tanto recebem da nova revelação, perguntamos a nós mesmos: o que lhe damos em serviço e apoio, cooperação e amor? Porque sendo o Espiritismo crédito e prestígio de Cristo entregue às nossas consciências endividadas, é natural que a conta e o rendimento que se relacionem com ele seja responsabilidade em nossas mãos, não é verdade? E nós temos também um livro Pai Nosso, aqui ó, que tem a mensagem 130, que diz assim, ó, Jesus pergunta: onde estão os aflitos? Onde estão os desalentados? Os sofredores? Vinde a mim, reservo-lhes o evangelho poderoso, sua luz para a renovação. É a mensagem 130. Bom, espero que eu tenha conseguido fazer vocês pensarem, né? E espero que vocês percebam, né, que no final aqui desse texto que eu acabei de ler, do capítulo 6, o item 6, tem uma frasezinha, né, muito lindinha, daquele que vos criou fracos, os primitivos, né, para vos tornar perfeitos. Quem é ele? O grande médico das almas, que traz o remédio que vos deve curar. Tenha experiência, meu Deus, tenha paciência, tenha esperança, tá? Tá certo? Bom, assim chegamos ao final. Eu ainda quero contar a historinha do Chico, lá daquele livro Lindos Casos, do Ramiro Gama. E eu vou contar uma historinha que é um ensinamento que ficou. Como vocês sabem, Chico trabalhava com o irmão dele, né, o José Xavier. E eles tinham grandes dificuldades, muita incompreensão no início, do comecinho do espiritismo, né? Então, à noite, até o Chico, gente, experimentava uma enorme fadiga. E na hora da reunião, ele ficava assim, perguntando para si mesmo: valia a pena combater tantas irresponsabilidades, tanta gente com mau caráter, tanto desinteresse? Por que eu deveria me dedicar à mediunidade se Jesus, que era Jesus, já estivera nesse mundo e tudo foi ensinado e não fora compreendido? Ele pensou assim: meu Deus, será que não seria melhor entregar a nosso Senhor a terra com tudo que pertence à vida desses homens? Foi então que a mãezinha do Chico, claro, desencarnada, recomendou-se, né? Disse a ele que abre, filho, o Novo Testamento. E o Chico abriu o Novo Testamento, né? Pela primeira vez, né? E aí
veio uma lição para ele. Quando ele abriu o Código Divino ao acaso, ele leu o versículo 1 do capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos. No primeiro livro falava: ó Teófilo, relatei todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Aí a entidade carinhosa, a mãezinha dele, falou: Chico, você tem um dever a cumprir, meu querido. Reparou pela narração e o que foi dito dos apóstolos? Ficamos sabendo que o Evangelho relata as maravilhas de Jesus. Então, gente, olha aí, aprendemos a cooperar com Jesus, porque ainda estamos muito longe da conclusão do reino de Deus na terra, que nosso Senhor está construindo para nós. E para o Chico, o ensinamento ficou exigindo muita meditação. Eu espero que vocês meditem no que foi dito aqui hoje, porque até o Chico ficou pensativo e precisou de um estímulo à sua progressão. Teve a sua consciência mais esclarecida. Logo, pessoal, tome, pois, essas palavras devotamente a abnegação e sereis muito fortes, porque o sentimento de dever cumprido vos dará a tranquilidade e consciência tranquila. Espero que os comentários aqui realizados façam que possamos perceber que a morte é a ressurreição, é a reencarnação, é a vida, é a prova escolhida. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Crede, amai, meditai, não mistureis o joio ao bom grão. Agora, como sempre, eu vou ler um pedacinho do livro aqui da Alta de Souza, um pequeno trecho do poema, tá? Que é esse livrinho aqui, ó, Cânticos do Horto, tá bom? A mentora do nosso grupo de enxovais de bebês, que é do Milton Mikio Rata, irmão do nosso querido Minol, que acabou esses dias de fazer aniversário. Eu vou ler o capítulo 7.1, que eu deixei aqui marcado, mas eu vou ler só um pedacinho. É Inovadora Lição. É a mensagem 71, eu só vou ler um trechozinho. Da manjedoura ao Calvário, foi na terra a maior lição. Adivinha de quem eu estou falando? Humilde o exemplo e o itinerário da gloriosa escalada da elevação. Assim somos nós, iremos escalando e nos elevaremos, se Deus quiser. Vamos concluir e solicitar aos amigos espirituais, através dessa música linda, que fluidifique nossas águas, cada um com sua intenção. Pedimos aos benfeitores que derramem sobre ela todas nossas solicitações com o orvalho do plano divino, magnetizando cada líquido com raios de amor, paz, fluidos curativos, calmantes e outros que precisamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Que ao beber desta água, em nome de Jesus, possamos receber uma onda de luz, uma fonte de alegria, de fé e de bênçãos. Em gratidão por esse momento, Jesus, pedimos: abençoa nosso lar, abençoa aqueles que ainda estão em prova ou expiações educativas. Claro, todos nós, né? Abençoa todas as casas de caridade, os trabalhadores assistidos, os voluntários, os estudantes do CETRELV, as crianças desamparadas, solitárias, os órfãos, as grávidas, os idosos, os encarcerados, pessoas que passam por tantas chuvas, inundações, soterramentos, dilúvios, coisas horrorosas, Jesus. Abençoa quem está acamado ou algum tipo de tratamento,
Pode ser uma quimioterapia, uma radioterapia, em recuperação, alguma cirurgia, Jesus. Abençoa os olhos de pessoas que passam por cirurgias, incríveis cirurgias nos olhos, que voltem a enxergar, Jesus. Dá força, Jesus, aos orfanatos, ao GAAN, ao grupo da Árvore da Esperança. Oh, Jesus, abençoa esse nosso planeta e todos os dirigentes de nações para que cultive a paz. E finalmente por nós, Jesus. Nos abençoa com saúde, com paz e nos coloque nas palmas de suas mãos. Meu lindinho, minha lindinha, essa é a sua melhor versão. Por favor, observe que em cada aflição existe um recado que Deus quer nos dar ao coração. Eu agradeço a alma querida que me ouve, que me observa, a permissão de estarmos juntos até agora. E para que esse conteúdo chegue ao maior número de corações, por favor, dê um joinha. E com essa música linda, eu me despeço de vocês com uma saudação franciscana de paz e de bem para todos. Continue a se cuidar, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Até uma próxima, se Deus nos permitir.